A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto, a nova aliança de melhores e superiores promessas. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. Tenho o prazer e a honra, como um bispo, como um apóstolo, como um profeta do Senhor, estar neste canal de televisão, nesta estação de rádio, aliás, numa rede mundial de comunicação, no Brasil, na Europa, Estados Unidos, continente norte-americano, África, Oriente Médio, porque este programa é, na realidade, um desígnio de Deus. É um programa que gera esperança diária. Todos os dias eu venho trazer o pão da vida, não o maná, porque você sabe, a Bíblia diz que os antigos comeram o maná e morreram. Nós temos o pão da vida para viver. Bem-vindos ao programa. Deixo desde já o meu telefone, 3017 90 90. Todos os que me ligarem vão ganhar um presente, um CD de mensagem do apóstolo Miguel Ângelo, e você vai ter nesta programação e neste apostolado a sua esperança, o seu pão diário, o seu alimento espiritual. Este é o nosso objetivo. Bom, esta semana começamos a falar sobre a necessidade de conhecer a verdade, de examinar a verdade, especialmente nas questões espirituais. Eu me coloco a público para que você também inquira e pergunte se o que o Miguel Ângelo está dizendo realmente é verdade. E você sabe, a verdade só existe, aquela que é absoluta, aquela que é a única, só existe na pessoa amada de Jesus. E só existe, claro, na Bíblia Sagrada. Bíblia, do original, quer dizer a palavra por excelência, a palavra das palavras. Portanto, a bússola da vida se encontra na Bíblia Sagrada. Acontece que, você sabe, existem dois reinos, a luz e as trevas, a carne e o espírito, que há uma luta titânica, fortíssima, do mundo das trevas, para que você desvie o seu foco, o seu coração, a sua vida, no que diz a palavra de Deus, para dar ouvidos a outras vozes. Note, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Se é de Deus, é inconteste. Agora, veja como é que o ser humano, distraidamente, ou por falta de luz espiritual, o ser humano é capaz de dar ouvidos a qualquer voz. Aliás, disse isto Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 15. Salomão diz: o simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, está falando de dois tipos de pessoas. Quem é o simples? O simples é aquela pessoa que não tem uma revelação de Deus, que diz assim: todos os caminhos vão dar a Roma, todas as religiões são boas,
falou de Deus, estou junto. Este é o simples. Ele dá crédito a qualquer palavra. É por isso, por dar crédito a qualquer palavra, que milhões de pessoas seguem falsos deuses, ouvem falsas vozes e são vidas espirituais falsas. Ouça, por favor. O Espírito está lhe falando. O simples, o que não tem revelação, o que não tem sabedoria, o que não tem conhecimento de Deus, qualquer caminho está bom. É por isso que tantas vidas estão aí no fundo do poço. Porque foram fiéis a quem não merecia fidelidade. Porque acreditaram em quem não era a verdade. Porque seguiram uma voz que não era a voz do bom pastor. Você está entendendo? Por isso Salomão diz, o simples dá crédito a toda a palavra. Toda a palavra a pessoa segue. Um dia é óleo, um dia é sal, um dia é corrente, um dia é... Sabe, segue qualquer... Não, se você comprar uma meia, se você beber este óleo, se você... A pessoa vai, porque ela é simples, ela não tem conhecimento. Ela se deixa arrastar por qualquer voz. Mas diz que o prudente atenta para os seus passos. Quem é o prudente? É aquela pessoa que quer examinar a verdade. É aquela pessoa que diz, não, vamos ver se está na Bíblia. Não adianta vir aí com apelos, não adianta vir com, sabe, ideologias falsas, não adianta vir com pensamentos carnais. Está na Bíblia, é verdade. Não está na Bíblia, não é verdade. É mentira. Então, durante séculos, você sabe, a igreja, até a reforma, esteve num obscurantismo tremendo, porque a tendência da liderança romana era nutrir a burguesia, a riqueza, com os ensinamentos da Bíblia, mas retirar a Bíblia do conhecimento popular. E durante séculos, até 1525, a grande esmagadora maioria da população sequer tinha acesso à Bíblia Sagrada. Seguiam a igreja romana, mas não tinham acesso à verdade. Não tendo acesso à verdade, são prisioneiros da mentira. O rico e o burguês daquela época tinham acesso, os reis, os monarcas, à Bíblia, mas o grande povo, não. A Bíblia era proibida. Ainda no meu tempo de jovem, na igreja romana, lá em Angola, em Luanda, quando eu era presidente da Juventude Operária, da Juventude Estudantil Católica, eu nunca tinha visto uma Bíblia Sagrada. Eu era privado da Bíblia. Então, eu dava ouvidos a qualquer voz. E sabe, isto é dramático. Quando o povo não tem acesso às Sagradas Escrituras, quando o povo não conhece a Bíblia, não conhece a verdade. Jesus disse isto. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, Salomão, o simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os passos. O prudente quer ver, quer checar, quer ver mesmo se é Deus ou não é Deus a dizer. Se não é Deus a dizer, é o homem, ou quizás nem é o homem, é o próprio Satanás. Sabe, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz no capítulo 14 da primeira carta, ele diz, há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo. Nenhuma delas, contudo, sem sentido. Há muitos tipos de vozes, mas essas vozes têm um sentido. Então, quantas vezes você ouve uma voz dizendo, existe um purgatório,
Meus amados, primeiro não está na Bíblia Sagrada, logo não existe. O purgatório seria o quê? Um inferno com ar-condicionado? Seria um lugar mais ou menos onde a alma iria e uma missa aqui de cima tiraria, expurgaria os pecados e depois a pessoa, depois de morta, teria acesso à vida eterna? Olha, isso é dar ouvidos a qualquer voz, não é a voz de Deus. Jesus nunca falou em purgatório. Jesus nunca falou em indulgências. Jesus repreendeu a idolatria. Jesus repreendeu a carnalidade, o farisaísmo, a religião tradicional dos dias de então. Ele disse: olha, fariseus, vocês rodeiam o mundo, a água, os oceanos, a terra, para fazer um prosélito. E uma vez feito o prosélito, vocês o tornam 2 vezes pior que um filho do diabo, um filho do inferno. Então, por que nasceu a reforma protestante? Foi um grito de Deus que ecoou, cheio de glória, dizendo: não, essa não é minha voz. O justo viverá por fé. A verdade é o que está na Bíblia Sagrada. Não pode ser distorcida. Não pode ser acrescentado. Não pode ser tirado. Nada do que Deus diz. Por isso ele disse: há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Atenção. Irmão católico, eu já fui um católico apostólico romano, sério, sabe, levava a vida católica a sério, eu me confessava, eu ia à missa, eu ajudava a missa, mas eu não conhecia a verdade. Eu era um escravo de uma ideologia, de um dogma, de vários dogmas, que sequer me permitiam dizer que eu era salvo, porque nem sabia que era salvo. Para onde vão milhões de pessoas se elas não conhecerem, meu Deus, a pessoa de Jesus? Vão para o inferno, não são salvas. Meus amados, é preciso que a verdade seja dita, porque em João 3:33 a Bíblia diz: quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Você só certifica que Deus é verdadeiro se você aceitar o testemunho da palavra. Senão Deus é mentiroso, a palavra não serve. Estava lendo a respeito de uma jornada que vai acontecer romana aqui no Brasil. Algum dia você viu o governo brasileiro ajudar alguma igreja protestante? Olha os milhões que estão sendo gastos. Por quê? Não é uma visita particular? Por que o governo tem que trazer dinheiro, quando aqui dentro temos tantas necessidades? Quem faz este Brasil ir para frente são os milhões de pessoas que confessam Jesus e que oram pelo Brasil e pelas suas necessidades e os seus governantes. Então chegou a cruz. Cruz que é símbolo de maldição. Chegou o ícone de Nossa Senhora, que é a idolatria. Chegou a relíquia com o sangue de João Paulo II, que é a idolatria. Chegou a estátua do Papa, mas não chegou Jesus Cristo. Não chegou Jesus. E se não há Jesus, não há testemunho. E se não há testemunho, Deus não é verdadeiro, está dizendo a palavra. É por isso que no livro do Apocalipse, no capítulo 17 e 18, nos capítulos 17 e 18, Deus lança uma sentença sobre a Babilônia, sobre um sistema religioso que tem levado milhões de pessoas ao engano, à idolatria, mas que Jesus Cristo não é o Senhor. Jesus não está nos ídolos, a cruz está vazia, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou,
Ele está no trono de glória. E Ele é o único Deus, é o soberano Deus. Ele habita em regiões inacessíveis. Ele não é homem, nem filho do homem. Ele é Senhor. E se você o recebe como Senhor e Salvador, é sinal que você é ovelha. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não dão ouvidos a vozes de estranhos e me seguem. Meu amado, os dias que estamos vivendo são difíceis. É preciso que você aceite o testemunho da Bíblia, queira viver a verdade e se comportar como uma pessoa que conheceu a verdade e que foi libertada. Eu me recordo que eu era um adorador de São Judas Tadeu e de Nossa Senhora. E quando eu quis oferecer a medalhona que eu trazia no peito para alguém, porque era uma relíquia de joia, alguém me disse sabiamente, o que não serve para você, não serve para mais ninguém. Livre-se disto. Porque atrás de uma ingênua estátua ou ingênuo ídolo está uma face oculta de Satanás, mas que mata, mata, que destrói, destrói, que rouba a vida, rouba a vida. Então, a pessoa simples, ela dá crédito a qualquer voz. E por isso que milhões de pessoas estão indo a pior, porque a sentença foi dada à Babilônia. Ela disse, povo meu, sai de lá. Não sejas cúmplice com os erros, com os pecados e com os flagelos. Não acredite que uma cruz possa trazer salvação. Não acredite que uma relíquia de um sangue possa ser alguma coisa de Deus. Não acredite que uma estátua de um homem é um motivo de fé das pessoas. Jesus é Senhor. Ele está longe, quilômetros-luz de qualquer idolatria, de qualquer ícone ou de qualquer relíquia. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Ele busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E é isso que Deus quer fazer. Apóstolo, alguém poderá ser salvo nesta jornada que vai haver? Não, ninguém será salvo. Porque não é Jesus que está nisto. Não é o Senhor de senhores, não é aquele que deu o sangue na cruz do Calvário, derramou a sua vida. Aquele que se fez maldição. Ele não é pregado na igreja romana. Ele não é pregado na maioria dos lugares que tem uma placa se dizendo igreja. Há muito mais idolatria, há muito mais lei naquilo que deveria de ser única e simplesmente a graça de Deus. Não é a vida correta do Evangelho. Não é a vida correta do Evangelho. Pastor, eu vou ter a coragem de romper com todo o sistema e não dar mais crédito à mentira. Você está no caminho certo. Agora você está no caminho certo. Como eu tive um dia, minha mãe, que hoje é uma bispa da nossa igreja, me disse, mas tu vais ter a coragem, meu filho Miguel, é a tradição da tua família católica, tu vais ter a coragem de não ir mais adorar ao menino Jesus. Eu digo, mãe, eu quero viver a vida eterna. Eu estou fora de tudo aquilo que é contra Deus. E eu posso lhe dizer agora, com mão na Bíblia e o coração absolutamente puro,
Se neste momento o Senhor me chamasse à sua glória e me promovesse, eu tenho convicção que na minha primeira respirada espiritual eu estaria no seio de Abraão, porque eu sou salvo. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou salvo por Jesus, mas nunca fui salvo enquanto eu estive na igreja romana. Não dê crédito a qualquer voz, há vozes com sentido destruidor. 20 minutos se passaram do programa e há pessoas do outro lado, na rádio, televisão, no satélite do apóstolo. Eu quero então começar uma vida espiritual correta, sendo prudente, dando ouvidos à voz de Deus. O que eu tenho que fazer? Curve a sua cabeça e ore comigo. Estamos fazendo isto todos os dias. Diga com o apóstolo: ó Deus Todo-Poderoso, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu confesso que só Tu és Deus. Tu morreste, foste levado ao túmulo, mas ao terceiro dia Tu ressuscitaste. Tu estás assentado no trono de glória, e por isso eu te reconheço, pelo Espírito e pela fé, como Senhor absoluto e meu Salvador. Eu repudio agora o mundo, eu rompo qualquer cordão umbilical com a idolatria. Eu sirvo ao Criador, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Olha, você pode começar a dizer com convicção: eu sou salvo. E vou lhe recomendar, se você tem um ídolo em casa, se você tem uma estátua, se você tem uma fita, se você tem uma relíquia, se você tem alguma coisa que é contra a Bíblia, livre-se hoje disso. Joga fora. Simplesmente tire da sua vida, porque isso só lhe amaldiçoou. Nosso telefone é 3017 90 90. Ligue para nós. Tenha coragem de dizer, na sua fé legítima, quem sabe ainda simples, o que Deus fez através desta programação. Nosso telefone 3017 90 90. Lembrando que hoje, terça-feira, todas as terças-feiras, 10 da manhã, temos uma escola bíblica gratuita, com a direção do Bispo Daniel. E amanhã, 7h30 da noite, o Ministério da Reconciliação. Nós vamos falar de coisas que trarão segurança e paz à tua vida, que lhe darão força para viver. Você vai ouvir uma voz, uma única voz, a voz do Senhor. Amém? Nosso endereço é Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, que é a principal rua da zona oeste do Rio de Janeiro, e próximo da 28DP. Você deve estar conosco, faça força. Sabe, a hora é de Deus. A voz que lhe chama é a voz do Espírito Santo. E a Bíblia diz, se tu ouvires esta voz, não endureças o teu coração, porque Deus tem algo muito importante para acontecer na tua vida nesses próximos dias, dependendo da sua decisão de hoje. Amém? Amanhã, 7h30 da noite. Telefone 3017 90 90. Todos que telefonarem vão ganhar um CD de mensagem do apóstolo, um presente meu para a sua vida, em nome de Jesus. O objetivo qual é? Que a palavra de Deus corra e Deus seja glorificado. Agora vamos orar pelos enfermos, pelos doentes. Você sabe, todos os dias eu desafio você a colocar a sua mão sobre a minha aqui na tela da televisão. Se você me ouve na rádio, você está ouvindo pelo telefone, há pessoas me ouvindo agora pelo telefone, na madrugada, sabe? É hora de você se unir ao apóstolo. Olha aí, olha o que Deus vai fazer agora, em nome de Jesus. Este nome que está sobre todo nome. Pelas chagas de Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo,
Eu uso agora a minha confissão segundo a palavra. Eu uso agora a minha fé misturada com a palavra. E eu digo que o cego veja, o coxo salte, o paralítico ande. Larga essa cadeira de rodas, larga essas muletas, levante-se dessa cama agora, em nome de Jesus. Câncer, tumor, Alzheimer, Parkinson, doenças consumptivas, seja agora sarado do alto da cabeça à planta dos pés, pelo poder infinito de Jesus Cristo, ilimitado, o poder dos poderes. Ele lhe fala agora: receba o milagre agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, para a glória do Senhor. O seu corpo é saudável, porque as chagas de Cristo te sararam. Senhor, faz também uma obra nesta família, esta mulher desprezada, neste homem abandonado, neste filho carente, Pai. Abra uma porta de emprego miraculosa, para a glória do Senhor, Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Estamos chegando ao final do nosso programa. Deixando o telefone 30 17 90 90. Lembrando-lhe que amanhã temos um grande encontro, 7:30 da noite. A revelação dos mistérios da graça. O ministério da reconciliação. Paulo diz: Deus nos deu o ministério da reconciliação. Esta igreja Cristo Vive é uma embaixada, a embaixada do reino. Aqui você conhece Jesus, aqui você ouve a voz dele. Eu me despeço, o endereço é Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, próximo a 28 DP. Em meu nome, apóstolo Michelangelo, minha amada esposa Bispo Roxana, minha filha querida pastora Cristiane, os câmeras, diretor de televisão, a todos dizemos graça e paz. Você ouviu a voz de Deus, siga essa voz. Até amanhã. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.